Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cultura Prevencionista Entrevista. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a cada ano mais de 2 milhões de pessoas morrem por exposição a riscos ocupacionais. Porém, existem estratégias e técnicas preventivas que poderiam evitar grande parte dessas doenças negligenciadas. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui comigo o engenheiro Arthur Reis, que tem quase 20 anos de experiência em avaliação ambiental dos riscos ocupacionais. Olá, Arthur, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Arthur, no programa de hoje nós vamos falar sobre higiene ocupacional. Confesso que é um assunto um pouco novo para mim e a hora que eu fui pesquisar achei muito interessante, muito importante falarmos sobre isso, por isso que eu acho importante a gente trazer esse assunto aqui no programa. E ao pesquisar mais a fundo, eu achei muito interessante a afirmação do higienista ocupacional da Associação de Higiene Industrial de Barcelona, na Espanha, o Santos Huerta Rios, que ele disse que os higienistas devem comportar-se como detetives. Então, Arthur, o que podemos entender como higiene ocupacional e qual o seu principal objetivo? Tudo bem, Tainá. A higiene ocupacional ela pode ser entendida como uma ciência, né? O detetive, como você mencionou, ele faz o quê? Ele investiga a fundo, então ele não cansa de procurar. Higiene ocupacional é isso, então a gente não cansa de procurar os riscos de exposição que a pessoa está exposta. Ela vai desenvolver uma atividade. Então, envolve o que? A ciência de reconhecer, antecipar, avaliar e controlar os riscos que a pessoa está exposta, para que ela possa desenvolver a atividade laboral e, no final, ela estar bem com a sua saúde. Então, quando você fala em antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, essa seria a base da metodologia. Exatamente. E eu gostaria de saber quais são as etapas, né, da higiene ocupacional e se você poderia nos dar alguns exemplos. Então, a gente pode pensar dessa forma, por exemplo, como um princípio básico, o reconhecimento. Essa é a alma da higiene ocupacional. Então, onde o higienista ou profissional tem que desempenhar mais tempo. Então, tem que ir a campo, levantar informações, então isso é o mais importante. Depois do reconhecimento, ele encontrou aquele agente, o risco, ele vai ver se aquele risco que ele encontrou, existe uma referência normativa, um limite de exposição para aquilo ali. Depois que você encontrou um limite de exposição, será que existe uma maneira de eu quantificar esse agente? Então, eu reconheço, vejo se existe um limite e vou para fazer a avaliação quantitativa, por assim dizer. Então, como principal requisito ou início para uma avaliação ambiental, seriam esses 3 passos. E Arthur, hoje, atualmente, ainda existe resistência por parte das empresas em relação aos custos das avaliações? Existe, porque assim, como o empresário às vezes desconhece, ele quer fazer o mais básico, então ele quer só ter um papel para guardar na gaveta no escritório, mas não é assim que tem que funcionar. Então, quando você mostra para ele a real importância da higiene ocupacional, aí às vezes ele consegue fazer a avaliação. Então, falando ainda sobre esse assunto, qual a importância da higiene ocupacional nas empresas e como ela pode diminuir os custos, né, para o empresário? Então, quando a gente fala em multa trabalhista, é algo muito pesado para o empregador. Então, só que ele não vê isso, ele vê às vezes no início uma avaliação que vai ter um custo inicial às vezes, um pouquinho elevado, ele não consegue ver o fruto disso a longo prazo. Então, quando você consegue convencer o empregador da importância de você controlar aquele risco e cuidar da saúde do funcionário para que ele saia inteiro, por assim dizer, no fim da sua jornada laboral na empresa, aí é um ponto positivo para a higiene. A gente tem que treinar os profissionais para convencer o empregador a comprar esse serviço. Pessoal, para quem não sabe, o Arthur ele é proprietário do HO Cursos, que são cursos voltados para a higiene ocupacional. Arthur, eu gostaria de saber da onde surgiu a ideia do HO Cursos. Bem, Tainá, há muito tempo eu já atuo na área prática, né? Tive uma escola excelente que foi a Environ Científica, em São Bernardo, e aprendi higiene ocupacional da forma mais precisa que existe. Só que por ter uma experiência de muitos anos na parte prática, hoje atuando num laboratório, a gente vê que a maioria, 90% das consultorias que a gente atende, eles não têm essa noção da parte prática. Então, eles não conseguem fazer as avaliações de forma correta. Então, eu vi que existe uma gama de necessidade para ajudar nesse sentido. Então, a gente montou a HO Cursos para o quê? Ensinar higiene ocupacional baseada em princípios, que esse é o nosso jargão. Por quê? Quando você ensina algo baseado no princípio daquilo, ela consegue desenvolver aquilo de forma mais tranquila.
E Arthur, quais as principais dúvidas, né, que você vê no seu dia a dia em relação às avaliações de higiene ocupacional, em especial os riscos químicos? Eu estava até conversando com a pessoa e falei assim, geralmente o pessoal quer uma receita de bolo, ele quer tudo pronto, né? Então a pessoa às vezes não sabe o tempo de amostragem que tem que fazer, não sabe o que é um branco de campo, eles não sabem as definições básicas de higiene. Ah, que tipo de amostrador, o que é a metodologia. Então essas informações a gente acaba tendo dificuldades porque o cliente que deveria saber não sabe. E pensando no impacto positivo, né, da prática ali da higiene ocupacional, não só quanto à saúde dos trabalhadores, mas também principalmente ao meio ambiente. Quais dicas você daria para o nosso telespectador que está nos assistindo e ainda tem dúvidas sobre esse tema? Bem, a dica é sempre procurar estudar, sempre aprofundar os conhecimentos. Por quê? Higiene ocupacional, ela é uma ciência, né? Então o cientista ele tem que sempre estar atrás de informações. Quanto mais informações você buscar, em várias literaturas você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Arthur, quando nós falamos em riscos químicos ainda, voltando daquele assunto da penúltima questão, qual o passo a passo para a gente ter uma avaliação mais assertiva? Tá. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, cada agente químico ele vai ter uma maneira de você avaliar. Então, primeiro você vai saber qual que é o agente, vai atrás das informações dos métodos que tem. Então, aquele método vai te designar um tipo de amostrador específico. Então, você vê aquele amostrador que você tem que utilizar. O método vai te dar informações de vazão, volume que você tem que atender para que o laboratório possa receber a sua amostra. E também tem limites de detecção, quantificação que o método vai te dar. Então, todas essas são um conjunto de informações para quê? A pessoa que vai a campo fazer a medição, ela tem que ter essa, antes de fazer a medição, juntar o seu aparato para depois fazer a quantificação. E Arthur, quais são os riscos mais encontrados assim nas avaliações ambientais? Depende muito assim, você tem vários tipos de empresa. Então, você vai para uma empresa do ramo petroquímico, você vai ter os riscos específicos. Você vai para uma empresa, indústria moveleira, vai ter os riscos específicos. Mas não que cada empresa exista uma receita, não. Porque às vezes você tem atividades específicas que usam produtos ou matérias-primas diferentes. Cada produto, agente químico, pode oferecer um risco. Envolve também a atividade que a pessoa desenvolve. Às vezes você tem uma atividade que é todo um circuito fechado e às vezes tem uma que a pessoa está totalmente exposta. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. E é fácil achar material, né, de apoio para a avaliação de riscos ambientais? Se sim, onde podemos encontrar? Hoje é bem mais fácil, Tainá. Antigamente era difícil você ter conteúdo em português, tinha muita coisa em inglês. Hoje nós temos, por exemplo, a Fundacentro, que ela tem uma gama enorme de materiais voltados para a higiene ocupacional. Então, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro são diretrizes técnicas que nos explicam como fazer essas avaliações. Então, tem para parte de riscos químicos, tem vibração, ruído, calor, iluminação, tem uma gama de instrução. Temos também, por exemplo, as normas regulamentadoras mesmo, algumas estão em revisão, que elas nos dão orientações nesse sentido. Temos a própria ABHO, como uma referência no Brasil na parte de higiene ocupacional, que todo ano tem um grande congresso, um grande encontro e cursos que visam aprofundar o conhecimento de higienista e também a AHO Cursos, que visa também dar essa instrução. E para finalizar, Arthur, estamos vendo grande movimentação do governo para desburocratizar as relações trabalhistas. E eu gostaria de saber quais são as suas expectativas com relação a essas mudanças nas normas regulamentadoras. Então, isso daí política é complicado, né? Eu falo que isso daí, mexer nas normas é um vespeiro, né? Só que acontece, hoje a gente tem muitas normas que são antigas, né? A gente vê, por exemplo, as nossas NRs são datadas de 78. Então, são mais de 40 anos que algumas coisas não têm alteração. Então, a gente precisa ter essa modernização. Só que não adianta nada você mudar o que está escrito se a pessoa que vai fazer a avaliação ou as quantificações, ela não esteja também se atualizando. Então, a gente vai esperar o que esse cenário vai mudar, né? Vem esse PGR aí como um grande guarda-chuva que eles falam para cuidar de outras avaliações ambientais. Mas a ideia é que o profissional de higiene ele tem que estar capacitado, como a gente vê na parte de higiene ocupacional, para fazer qualquer avaliação ambiental. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no nosso programa. Muito obrigado, um beijo super especial a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.